Oi, meu nome é Victor e hoje eu tô aqui para explicar de uma maneira muito simples e muito fácil o que é porcentagem. Bom, antes que a gente aprenda como que calcule a porcentagem, é bom nós entendermos o que é uma porcentagem. Bom, porcentagem é uma taxa ou uma proporção calculada em relação ao número 100, a 1%, a um total de um determinado valor que nós vamos querer descobrir. Um exemplo muito simples é: calcule 20% de R$ 80. Esses R$ 80 representam os 100%, o valor total. E você quer retirar uma proporção, uma taxa desses R$ 80, que no caso seria os 20%. Bom, aonde nós usamos a porcentagem? Bom, a porcentagem ela é usada no nosso dia a dia, por exemplo. Quando você vai em uma loja e vê a loja toda está com 50% de desconto, ou quando você atrasa algum boleto de alguma loja e você tem um acréscimo de 5% no valor total. Então, nós temos a porcentagem no nosso dia a dia. E uma maneira muito simples e muito rápida de calcular a porcentagem é pela regra de 3 simples. É um modo muito fácil que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Não tem segredo, então eu vou mudar de câmera para fazer um exemplo com vocês e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito rápido. Bom, pessoal, como eu tinha falado, agora eu vou voltar com um exemplo prático de porcentagem, resolvendo por regra de 3, que é uma forma muito simples, né? Regra de 3 simples, e que vocês vão entender muito facilmente. Bom, primeiro é válido lembrar o símbolo de porcentagem, que vai ser esse daqui, ó. Vocês vão ver muito ele daqui para frente, muito mesmo. Que significa por cento. Então, um exemplo é 50% ou 55%, 60%. Então, é bem fácil em relação à leitura do símbolo. Agora, vamos lá. Uma loja de livros, no começo do mês, tinha 80 livros, era o estoque dessa loja. Só que de acordo com o tempo, com as vendas, eles foram vendendo esses livros e no final do mês ficaram com estoque de 14 livros. Só que a pergunta é o quê? Quanto que esses 14 livros representam de 1% total do estoque? Bom, é muito fácil. Primeiramente, nós sabemos que 80 livros era o valor do estoque no início do mês, ou seja, o valor total. Então, 80 livros representam 100%, que era o valor total no estoque. Só que aí eles tiveram as vendas e ficaram com 14 livros. Quanto que esses 14 livros representam em porcentagem no estoque? É o X que nós queremos descobrir. Bom, agora nós vamos multiplicar em forma de cruz, né? Bem fácil. Multiplicamos em forma de cruz. Ou seja, nós fazemos 80 vezes x e 14 vezes 100. 80 vezes x fica 80 vezes x e 14 vezes 100, 14 vezes 100. Bom, vamos resolver aqui agora, repetimos o 80x. 14 vezes 100 também é bem simples de responder, de fazer, porque é só você acrescentar as duas casas do 100 no número 14, ou seja, 14 e as duas casas do 100. Então, 14 vezes 100, 1.400. Agora você ficou com uma equaçãozinha, 80x é igual a 1.400. Bom, aqui está multiplicando, né, o 80 vezes x, e você quer isolar o x, então você passa o 80 para cá, dividindo. Então, fica x é igual a 1.400 dividido por 80. Bem simples. E para facilitar mais ainda a nossa vida, nós cortamos esse zero com esse, deixando a nossa divisão de 140 dividido por 8. Agora é só fazer uma divisão. 140 dividido por 8. Ou seja, agora nós vamos fazer o quê? Vamos dividir. 1 não tem como dividir por 8, porque é um número muito pequeno. Mas 14 podemos dividir por 8. O número mais próximo que chega é 8 vezes 1, que dá 8. Subtraímos 14 menos 8, sobra 6. Com isso, nós abaixamos o zero. O zero vem para cá, fica 60.
60 dividido por 8. O número mais próximo é 8 vezes 7, que dá 56. Subtraímos novamente. 60 menos 56 vai sobrar 4. Paramos por aí? Não. O que nós fazemos? Acrescentamos um zero aqui e acrescentamos uma vírgula aqui em cima. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40. Então, aqui nós encerramos a divisão. Ou seja, x é 17,5%. Ou seja, uma loja no começo do mês tinha 80 livros no seu estoque, representando 100%, vendeu todos os livros até ficar com 14 no seu estoque final, no final do mês, que esse estoque de 14 livros que sobrou na loja representa 17,5%. Ou seja, 80 representa 100%, 14 é 17,5%. Bom, vocês viram que é muito fácil, é muito simples, não tem segredo. Então, essa foi a minha parte na videoaula. Agora vocês vão ficar com a Natália, que vai falar um pouco agora sobre juros. Tchau, pessoal! Bom, eu me chamo Natália. Hoje eu vou explicar sobre a matéria de juros. Dentro dessa matéria nós temos dois tipos, que são juros simples e juros compostos. A gente vai começar pelo juros simples. O que é o juros simples? Você aplica um valor inicial e os juros vai ser inserido apenas nesse valor inicial, ou seja, não vai haver juros sobre juros, né? Aí essa matéria é dos juros compostos. E dentro do juros simples, nós temos duas fórmulas. E eu vou explicar agora o que é cada letra dessa fórmula para a gente entender melhor. A gente tem aqui as letras que são usadas nas fórmulas, né? J de juros, C de capital, E de taxa, T de tempo e M de montante. E aqui nós temos as fórmulas, né? Que é juros igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. E montante igual a capital que se aplicou, né, que é esse C, mais os juros que rendeu. E é isso. Agora nós vamos falar sobre os juros compostos, que é aquele sistema dos juros sobre juros, né, mas como funciona? Os juros são somados, né, ao capital acumulado e assim a taxa incide sobre cada novo valor obtido. E agora que nós temos também as duas fórmulas, que eu vou explicar para vocês como funciona e como a gente vai usar nos próximos dois exercícios. Bom, as fórmulas de juros compostos são essas que vocês estão vendo, que o montante igual ao capital, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado ao tempo, e temos também a dos juros, que é juros igual ao montante menos a capital. E agora a gente vai vir com os exercícios para a gente poder entender melhor. Calcule o montante ao final de 3 meses com aplicação de um capital de 10 mil a taxa de 4% ao mês pelo sistema A de juros simples e B de juros compostos. Bom, a gente tem aqui a resolução. A letra A é juros igual ao CIT, né, que é capital, vezes a taxa vezes tempo, sobre 100. Capital de 10 mil vezes a taxa de 4% ao mês. E 3 meses, né, que é o tempo, sobre 100, que dá o valor aqui de 1.200. E agora nós temos o montante, né, que é o montante aqui, igual a capital mais os juros, que 10 mil mais 1.200 deu 11.200. Aqui também dos juros compostos, que é calcular o montante igual ao capital, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado ao tempo. E aqui nós temos o capital de 10 mil, vezes 1, mais a taxa de 4% sobre 100, elevado a 3, 10 mil vezes 1,4 elevado à terceira, e aqui 10 mil vezes esse número bem grande aqui, que deu 11.248,64. Gente, e é isso. Meu nome é Débora Machado. Hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre funções trigonométricas no triângulo e retângulo.
As funções trigonométricas são 6 no total: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e consecante. As principais são seno, cosseno, tangente. O que é triângulo retângulo? É o triângulo que tem o ângulo de 90 graus. O ângulo total do triângulo é de 180 graus. Olá, tudo bem? Meu nome é João e eu vou ser seu professor hoje falando sobre valores notáveis. Então, passando para a folha para melhor entendimento, nos valores notáveis temos uma tabela com os valores de seno, cosseno e tangente nos graus de 30, 45 e 60. Dentro do YouTube você encontra várias maneiras de decorar essa tabela e a forma mais conhecida e mais fácil que muita gente faz normalmente são as musiquinhas, sem contar paródias. Sério, diversos tipos de paródias, desde músicas natalinas até músicas de funk. Mas cuidado com uma coisa, preste bem atenção nisso. Normalmente exercícios de escola e prova, alguns deles, eles entregam a tabela para você. Eles podem entregar a tabela trocado, sendo o seno, cosseno e tangente por cima e 30, 45 e 60 graus nas laterais. Ou seja, isso pode confundir você mais ou menos nessas questões, então cuidado com isso, é o que eu indico para vocês tomarem bastante cuidado. Então, galera, eu fiz esses 3 desenhos para explicar melhor para vocês. A gente encontra esses valores de tal forma que, dentro de um triângulo equilátero, temos os ângulos de 60 graus. Traçando uma bissetriz nele, o ângulo de 60 graus na parte de cima é dividido ao meio, formando 30 graus. O das bases, 60 graus continua sendo 60 graus e formamos um ângulo de 90, certo? Então, vamos descobrir o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus. Para descobrir o cosseno de 30 graus, a gente vai pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. O cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. O cateto adjacente é a altura do triângulo e a hipotenusa é L, no caso o lado. Então, a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 vezes raiz de 3, no caso, dividido por 2, dividido por lado. Cortamos lado, no caso fica raiz de 3 sobre 2. Como vocês podem ver, cosseno de 30 graus é igual raiz de 3 sobre 2. Se você olhar na tabela, bate perfeitamente. Vamos fazer mais um? Seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto, sendo o cosseno de 30 graus adjacente. Seno de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto vale lado dividido por 2, e a hipotenusa vale lado, como a gente já sabe. Lado dividido por lado dá 1 sobre 2. Seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, como vocês podem ver também bate na tabela. Então, gente, é basicamente isso. Valores notáveis é muito simples, é muito fácil e você pode resolver seus exercícios só com os valores da tabela.